Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Arbitalks, o webinar promovido pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp-Fiesp, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a ABEARB. E essa noite nós temos, mais uma vez, um trio de grandes convidados, com a doutora Andréa Galhardo, com o professor Cássio Scarpinella Bueno e com a doutora Fernanda Pires. E na apresentação semanal nós temos o querido professor Cláudio Finkelstein e a Lilian Bertolani, que é secretária de Junta da Câmara. Acompanhe o programa, esperamos que seja muito produtivo, que seja uma noite de grandes debates. Professor Cláudio. Obrigado, João. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Lilian, muito obrigado de novo por tudo. Aos nossos ouvintes, nossos pedidos de desculpas por pequenos problemas técnicos, estamos iniciando um pouco atrasado, mas cumpriremos nossa hora de programa. Hoje temos um painel estelar, a doutora Andréa Galhardo, o doutor Cássio Scarpinella, são duas das pessoas que eu conheço que mais conhecem arbitragem e processo, respectivamente. Então, tenho certeza que a Fernanda vai conseguir fazer um episódio espetacular. Tenho mais certeza ainda que todos aproveitarão. Fernanda, passa você a palavra. Tá ótimo. Obrigada, Cláudio. Bom, boa noite a todos. Obrigada por comparecerem virtualmente à palestra de hoje. Meu nome é Fernanda Pires Merouço, eu sou advogada na equipe de arbitragem internacional aqui no Freshfields de Nova York. E eu gostaria primeiro de agradecer ao professor Cláudio por me convidar para mediar essa palestra na 13ª edição do Arbitalks, em parceria com a Fiesp e também com a ABEARB. No painel de hoje, como já foi falado, contamos com o professor Cássio Scarpinella Bueno, livre-docente de Direito Processual Civil na PUC, e com a juíza da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem, Andréa Galhardo Palma. Bem-vindos aos dois. Hoje, na primeira parte da nossa conversa, eu vou pedir aos nossos palestrantes que respondam algumas perguntas sobre eventuais problemas ou controvérsias, tanto nas medidas cautelares no procedimento arbitral, como nas ações de declaração de nulidade da sentença arbitral. Numa segunda parte, eu vou abrir a discussão aos participantes para que possam tecer comentários ou fazer perguntas e nós vamos tentar responder as dúvidas de todos. Bom, acho que já podemos começar. E a minha primeira pergunta para ambos os palestrantes é: a possibilidade de ajuizamento da medida cautelar perante o judiciário, antes que a arbitragem seja efetivamente instaurada, ela causa uma judicialização excessiva do procedimento arbitral? A disponibilização de um árbitro de emergência, por exemplo, seria uma opção melhor durante o procedimento arbitral? Andréa, por favor, tenha a preferência. Vou ativar o som. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, primeiramente, eu quero agradecer a participação na pessoa do Cláudio, do pessoal da Fiesp, Ciesp, da ABEARB. Dizer que é um prazer estar nesse ambiente acadêmico junto com vocês. Quem me conhece sabe que eu sou fã dos MUTs, sempre quando eu posso eu vou para Viena fazer minha parte como árbitra, e acho assim, é uma forma de também manter o conhecimento ativo sobre a arbitragem, especialmente internacional, e agora na doméstica que eu tenho militado. Quanto à sua pergunta, Fernanda, realmente há, na minha visão, uma distorção do nosso sistema, né? Por uma questão até estrutural, né? A nossa lei de arbitragem, embora preveja a nossa atuação limitada às cautelas pré-arbitrais, o que acontece é que é muito mais barato ingressar com a tutela de urgência no juízo
do que buscar um árbitro de emergência. Um árbitro de emergência, além de demorar mais, é também mais caro em relação às custas que se paga para ingressar, especialmente em São Paulo, porque nós temos varas especializadas com juízes que conhecem a matéria e acabam apreciando de uma forma muito expedita essas tutelas de urgência e com muita eficiência. Então, na minha visão, quando eu faço um comparativo com a arbitragem internacional, e você está em Nova York e sabe ver como funciona na prática, eles vão muito pouco ao judiciário, ou quase nada, buscar medida de urgência. Né? Então, por quê? Porque demandar também na justiça americana é caríssimo, muito mais do que buscar uma negociação ou uma mediação, ou mesmo a arbitragem. Então, há sim essa distorção, né, essa simetria que acaba fazendo com que nós tenhamos na justiça estatal demandas que muitas vezes, por apreciar uma tutela antecipada, onde se ingressa um pouco no conteúdo do mérito, que vai ser cujo juízo competente é o árbitro, acaba, às vezes, que nós adentramos numa seara que não nos pertence. Então, no meu caso, como juíza, eu tenho muita cautela no deferimento dessas tutelas antecipadas, tendo como um critério um pouco diferente da normalidade, o critério da real urgência. E se essa tutela não vai esvaziar a competência do árbitro ou tornar inútil a função do árbitro no procedimento arbitral. Então, é preciso que haja uma extrema necessidade, uma urgência, um perigo, né, de irreversibilidade, caso essa medida não seja tomada agora ou deixe só para o final, porque nós estamos invadindo uma seara que não é nossa, e às vezes é utilizado esse mecanismo na jurisdição estatal como uma estratégia, vamos dizer, processual da parte, né, ou da parte que às vezes não quer pagar, ou a parte que quer criar um tumulto. Então, nós temos muita cautela, inclusive, com o diferencial, a gente recebe as tutelas de urgência como, vamos dizer, no rito das cautelares antecedentes, abrindo um pouquinho o contraditório para fazer com que a gente tenha um espectro maior da controvérsia, do pedido em relação às tutelas de urgência, e que possa também depois devolver todo esse conteúdo do que é apreciado em caso de deferimento para reapreciação do árbitro, né, que pode manter ou não. Então, essa cautela nós temos, e você está correta, um desequilíbrio do nosso sistema, mas que é muito utilizado e aceito na nossa arbitragem doméstica. O que, na minha visão, poderia ser corrigido com uma simples alteração na lei de custas. Eu acho que isso ia mudar alguma coisa, ia ajustar um pouco o equilíbrio nessas questões e, vamos dizer, tornar mais comum um árbitro de urgência, ou talvez não tão oneroso. Tem um detalhe que faz com que se busque também, aí eu já estou encerrando, a justiça estatal. A coercitividade que essas decisões de urgência têm na justiça estatal, muitas vezes não há na arbitragem, mesmo com o árbitro de urgência, porque a decisão ali, ainda que antecipada, urgente, para que ela tenha um conteúdo de coerção, tem que buscar a justiça estatal, né? Expedir uma carta arbitral para que seja, vamos dizer, tornada efetiva essa tutela. Então, acaba que os advogados utilizam mesmo essa via jurisdicional, né? Utilizam a mão estatal para esses pedidos urgentes. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos os que nos ouvem nesta noite. Eu agradeço muito ao professor Cláudio Figenstein pelo honroso convite
de estar aqui com todos nessa noite, aqui nesse ambiente aqui da 13ª edição do Arbitalks, CIESP, Fiesp, ABARB e da própria PUC São Paulo. Um privilégio aqui estar sob a mediação da doutora Fernanda Pires Merouco e ao lado da doutora Andréa Galhardo, que aí vai trazer toda a sua experiência e prática, né? Não só conhecimento teórico, mas a sua experiência prática, né? Como uma das magistradas aqui das varas empresariais de São Paulo, e que mexe com isso diuturnamente, né? Querendo ou não, né? Justamente por causa disso, e a questão é interessantíssima, a porta do judiciário brasileiro está aberta, né? Para o bem e para o mal, é uma peculiaridade nossa. Sim, lógico, isso pode se discutir muito, mas é a grande questão. Eu vejo justamente isto, é mais do que uma excessiva demora, como sabemos, né, que pode acontecer, e geralmente acontece, na própria instituição propriamente da arbitragem, mas é aquela história, é muito arrogante falar isso, mas no seu devido contexto não soa. É muito barato litigar no Brasil, né, judicialmente, muito barato, muito barato. Essa é a grande verdade, precisa se colocar no seu devido contexto, né? Mas é a grande verdade, eu diria, sem medo. O correto seria eu ter uma cláusula arbitral, de alguma maneira, buscar mesmo uma medida de urgência perante a arbitragem, então o árbitro de emergência seria essa grande opção, mas é aquela história, temos pouquíssimas experiências, pouquíssimas realidades práticas em relação a isso, talvez, diante desse caminho aí mais barato, né, que existe para a arbitragem. Aí, no mais, concordo aqui com a doutora André, até fico feliz, né? Essa história do contraditório numa cautelar pré-arbitral é fundamental, né? Porque, enfim, fica muito difícil, né, para o juiz, né? Já é normalmente complicado, né, conhecer só de um lado da demanda, mas o juiz que tem a ciência, como a doutora André colocou bem, que não é o destinatário final daquelas alegações, tem que ouvir a outra parte, até pela própria lógica daquele laço que une, não é, que é justamente a cláusula arbitral, digamos, circunstancialmente alguém foi parar no judiciário, só é isso, oficialmente é isso, né? Eu nem deveria estar aqui, mas em virtude. E aí, só como bom processualista, só, se me permitem, colocar até para eventuais debates a posteriori, mas é isso. Também a gente talvez precise discernir bem, né? Uma coisa é enfim, uma medida judicial, pré-arbitral, conservativa, né, de direitos. Essa é uma situação. O grande problema, e mesmo no ambiente jurisdicional pleno, são medidas eventualmente satisfativas, né, a chamada tutela antecipada, mesmo no sentido técnico, né, quer dizer que isso pode gerar uma reversibilidade fática de um dos lados e que depois pode eventualmente gerar uma dificuldade até de desfazimento uma vez instaurada a arbitragem, né, mesmo quando, enfim, o árbitro, o tribunal arbitral resolva desdizer, né? Na verdade, desdizer não, mas decidir diferentemente daquilo que o judiciário falou. E aqui uma coisa da peculiaridade do Brasil é isso, você não tem só a tutela dada ou negada pelo juiz da primeira instância. O que vai acontecer? Vai todo mundo agravar de instrumento, não é? Então vai levar para o tribunal. Então você tem uma judicialização dupla em 15 dias úteis de processo. Essa é a grande verdade. O que dificulta mais ainda, né, seja o tempo e o engrandecimento do contraditório prévio, e às vezes até acaba retardando mesmo a própria instauração da arbitragem. É isso. Bom, minha segunda pergunta é sobre as ações de declaração de nulidade da sentença arbitral. A gente sabe que hoje em dia muitas arbitragens são divididas em duas fases. Uma é a fase da responsabilização e uma segunda fase da quantificação de dano. A lei brasileira de arbitragem, ela permite que as partes ajuizem uma ação de declaração de nulidade da sentença arbitral perante o Poder Judiciário. E deve-se permitir o ajuizamento dessa declaração de nulidade em relação a uma sentença parcial, ou seja, uma sentença que só trata da responsabilidade das partes, mas não trata da quantificação, ou a gente deve permitir só quando todos os assuntos tratados pela sentença arbitral foram decididos? Vamos lá. Ouvindo, Fernanda, tá me ouvindo? Ok. Bom, já fica as premissas, né? A nossa atuação na justiça estatal, quanto às anulatórias, ela se restringe ao formalismo da análise, né? A gente analisa do ponto de vista formal e legal
se há um vício na sentença. Nós não invadimos, não fazemos revisão de mérito. Ora, se partiu da convenção arbitral, ou mesmo do termo de arbitragem, de que primeiro se iria decidir a questão relacionada à obrigação, à responsabilidade, para depois liquidar o dano, nós não intervimos a priori nessa estrutura. Então, a rigor, em tese, é possível fazer essa da legalidade da primeira sentença, sem prejuízo da sentença parcial, sem prejuízo que seja analisado quanto de beato. Não é isso que está em jogo. Normalmente a gente analisa a formalidade dessa decisão, né? Geralmente as partes entram com um pedido, às vezes é cerceamento de defesa, às vezes é um vício formal na própria estrutura da sentença, ou alguma prova que não foi avaliada, ou contraditório. Então, depende muito da alegação, mas em tese, nada impede que a gente analise, por exemplo, uma alegação, um pedido de anulação dessa sentença parcial. Nada impede, né? E eu não vejo tecnicamente dificuldade nisso, nem a rigor impedimento de ordem processual. Só que tem um detalhe, né? Depende muito da alegação, da sustentação. Por exemplo, nas varas empresariais, aqui, a gente tem observado, desde a instalação das varas empresariais, que a roupagem que se coloca nos pedidos de anulação, geralmente invoca, por exemplo, que a decisão está fora dos limites da convenção de arbitragem, que há desrespeito dos princípios do contraditório, da imparcialidade, ou de que emanou de quem não podia ser árbitro, ou há uma falha no dispositivo da sentença, né, ou violações de cerceamento de defesa. Depende muito da alegação, mas, em tese, eu posso analisar se aquela sentença parcial violou algum dos dispositivos, né, previstos no artigo 32. Nós não interferimos na estrutura da convenção, nem no que foi pactuado no termo de arbitragem. Né? Nós não interferimos, a não ser que haja uma violação de legalidade, né? Há uma extrapolação do que foi convencionado, né? Por exemplo, se não foi convencionada essa bipartição, né? Talvez isso possa ser um objeto de análise. Olha, nós não pactuamos isso, pactuamos o contrário, que não haveria essa cisão. Né? Então, doutor Cássio me corrija se processualmente a minha análise é essa, mas aqui a nossa fácil no judiciário é assim, nós anulamos muito pouco. Para vocês terem uma ideia, desde a instalação em 2015, né? 2015, deixa eu só checar aqui, 2015 das varas empresariais da capital, 2017, dezembro de 2017, foram 80 ações anulatórias. E esse percentual, né, de entrada das anulatórias, a média de 95% de improcedência, ou mais, porque a gente interfere muito pouco na jurisdição do árbitro. Né? E, às vezes, a roupagem é de você vai analisar todo o conteúdo de como foi o procedimento do árbitro, né? As ordens processuais dadas, né? Você verifica que foi fundamentado, né? Isso fica uma grande dica aí para os árbitros, né? Mesmo que for afastar uma prova ou dar uma condução da ordem processual, especificamente em relação à liquidação fundamente o porquê não ou porquê sim, porque a gente leva muito em conta se houve essa fundamentação
correta por parte do árbitro, correta no sentido assim da legalidade, se não extrapolou a convenção, se observou o contraditório. E a gente normalmente mantém as decisões. É muito raro nós anularmos uma sentença. Eu dou como exemplo, nas pequenas câmaras tem ocorrido, às vezes, alguns problemas relacionados a pequenas câmaras, eu digo assim, envolvidas nesses contratos de locação. Então, a gente pegou muitos casos de contratos de locação onde havia vício formal, falta de citação, ou mesmo de anuência dessa convenção, expressa dessa convenção, ou ainda o próprio impedimento do árbitro, a própria pessoa que vamos dizer, que subscreve ali o contrato, né, o dono da imobiliária, o próprio dono da imobiliária passava a ser árbitro, tem algumas imobiliárias verdadeiras câmaras, então isso foi objeto de anulação, de apreciação de tutela também de urgência, em caso porque não havia citação, onde foi deferida excepcionalmente uma tutela de urgência para suspender os efeitos daquela sentença, porque a ilegalidade ela era flagrante. Né? Então, em tese, sentença parcial é possível nessa situação que você colocou. Cássio, o que você acha? Eu vou concordar com Vossa Excelência também, mas vou declarar voto, né, para justificar. Vou declarar voto. Né? Eu quero te ouvir também, porque você é um especialista. Né? Então, o problema dessa questão, Fernanda, é isso, né? O problema é que, como processualista, fica fácil passar da arbitragem, porque é uma delícia, é uma questão que nos permite, dentro aí do processo civil, falar de cisão de julgamento, de que nunca existiu, ou pelo menos agora com certeza, e o Código de 2015 deixa claro a ideia da unicidade, do julgamento de mérito, e o que é legal, né, para quem dialoga, como eu acho que temos que dialogar, né, o processo civil com os vários ramos do direito, e aqui, no caso com a arbitragem, ou sempre exagerando um pouco, mas né, o processo civil é oco, né, você precisa pôr alguma coisa dentro dele para fazer sentido, né, fundamentalmente é isso. Mas é bacana porque muitas câmaras arbitrais aqui de São Paulo, mesmo do Rio, já tinham dispositivos que admitiam expressamente essa cisão de julgamento. Né? Então, primeiro, vamos trabalhar com o antebeatur, deixando o quantum debeatur depois. E aqui apenas o diálogo, que me parece importante, pensando em termos de processo. É curioso que, para nós do processo, essa cisão de quantum e antebeatur, como ela tem lá um instituto próprio no código, né, que é a tal da liquidação, parece uma coisa meio esquisita. Não, mas não tem nada a ver. E tem tudo a ver. Na verdade, eu até tive o privilégio de orientar há pouco tempo, um ano atrás, aqui na PUC de São Paulo, um querido colega, querido amigo lá da PUC Rio, o Luciano Viana Araújo, que escreveu sobre liquidação dentro do processo civil, e não estava, lógico, algum diálogo lá com o julgamento parcial e tal, mas fundamentalmente ele acabou propondo isso. Olha, a liquidação ela tem que ser entendida como uma flexibilização procedimental legal. Né? E eu acho que essa ideia dialoga muito com a arbitragem, até mais do que com a prática forense civil, né? Que a gente, até porque o código, no fundo, ele fala, juiz, faz de tudo para julgar, já proferir sentença líquida, né? E aí é uma coisa do juiz, da eficiência e tal. Mas, em suma, olhando, focando, ao meu ver aqui também, concordando com a doutora Andréa, não vejo problema nenhum, até porque existe aí uma prejudicialidade, né? Não vou nem dizer, a lei não veda, tal, mas é isso. É como se eu tivesse lá 3 sentenças arbitrais, todas elas cindidas, né, um processo arbitral que pelo manuseio, né, pelo gerenciamento pelo tribunal arbitral, gerará mais de uma decisão arbitral, particularmente não vejo problema nenhum de haver lá, em tese, né, 3 ações anulatórias, cada uma com o seu respectivo objeto, ou, ao meu ver, a recíproca também é verdadeira. Respeitado o prazo, depois eu quero só falar uma questãozinha do prazo, que é bastante enxuto, né, tal, você poderia ter lá, acumular uma ação anulatória, né, com aquelas 3 sentenças arbitrais, ao meu ver, não haveria problema nenhum. Aqui, e 2 outras observações que eu faria, né, fundo, essa cisão de julgamento ela gera uma prejudicialidade interna. Né? Não faz sentido você liquidar os valores, né? Quantificar os danos,
se há alguma questão, algum questionamento, em suma, alguma dúvida, que foi inclusive levado ao judiciário, sobre saber quem é devedor, quem é credor e por que se é devedor, do que se é devedor, né? Que são todos aqueles, além do debeatur, né? O quid, o quis, né? E o debeatur, além do quantum, propriamente. E a outra questão é só a questão do prazo. Porque o prazo da anulatória, na verdade, ela depende de um fechamento formal, né, da arbitragem, né? Quer dizer, quando o árbitro fala não tem mais o que fazer, né? E a prática da arbitragem tem mostrado que isso vem depois do pedido de esclarecimento, né? Os vulgares embargos de declaração, né? Embora na arbitragem não tenha esse nome, mas são os trejeitos do processo judicial levado na arbitragem, isso é muito comum para nós. Mas é interessante que, em rigor, dependendo do tratamento que os árbitros derem a esta sentença parcial, você vai ter um problema de termo a quo, né? Você não tem o termo a quo. Porque, enfim, em rigor, a arbitragem não terminou, né? A arbitragem continua. E o que pode ser bom ou mal, eu diria, é bom no sentido de que eu não sou, então, obrigado a ajuizar desde logo a sentença arbitral. Ao meu ver, é correto dizer que eu posso, porque ela vai encontrar uma preclusão dentro da arbitragem, essa é a lógica, né, dessa cisão de julgamento, mas em rigor eu não teria o termo a quo, ou seja, eu posso, se for o caso, esperar a quantificação, o proferimento, então, dessa, entre aspas, sentença final arbitral, para depois cumular, se for o caso, né, uma e outra pretensão anulatória perante o judiciário, né? Mas, lógico, olhando bem a prática, se me permitem, é aquela história, aí é um pouco da vida prática, não se brinca com prazo, né? Se tem uma mínima dúvida sobre o prazo, lógico, você vai ajuizar esse negócio nos próximos 90 dias e com certeza contando em prazo em dia corrido, né? Para não perder o prazo no dia útil, né? Aliás, eu sempre me pergunto, ensino meus alunos da graduação assim, qual é o perículo em mora que sobrevive, né, de agravo de instrumento, que sobrevive a 15 dias úteis, né? Confortavelmente úteis. Né? Com a devida vênia, tem uma questão de retórica. Se está com tanta pressa assim, eu vou perder 2 noites e vou entrar no 3º dia. Mas só para mostrar que talvez a gente possa só ter esse problema, e é o único problema que eu vejo, do termo a quo, né? Que em rigor não estaria fluindo, mas não vejo problema de você se antecipar a isso. Não vejo problema, não. Só para citar, acrescentar o caso prático que teve aqui nas varas empresariais, em relação a essa questão, só para ilustrar na mente de vocês, né, a maioria dos estudantes, então, isso ocorre muito em dissolução de sociedades. Pegamos um caso de sociedade sociedade de propósito, né, na área de construção, e eles, em um determinado momento, começaram a vamos dizer, se desentender, e entraram, tinham cláusula arbitral, entraram para resolver essa disputa societária, e resolveram cindir mesmo. E ficou essa segunda fase para apuração dos haveres. Isso é muito comum depois, para apurar os haveres. E eles entraram, uma das partes entraram para discutir essa questão. Olha, nós não pactuamos a questão da apuração dos haveres, mas era uma consequência lógica de solução, né? Embora já constasse, e aí foi verificado, no caso foi o colega da segunda vara, da segunda vara empresarial, e verificou que isso constava do termo de arbitragem, né? Então, era algo que não estava previsto ou fora da convenção, né? Só que a forma de apuração de haveres, o árbitro estaria dentro da jurisdição do árbitro. Então, como diz o Cássio, suspendeu por hora essa apuração de haveres por uma questão prejudicial, né? Uma questão óbvia, para se decidir primeiro essa questão no Justiça Estatal, esperar, né, tecnicamente, e como já era esperado, foi mantida a sentença inicial, né, e conhecido a questão da possibilidade de se liquidar em apuração nessa segunda fase, uma consequência lógica, a forma, designando inclusive perito, e a Justiça referendou em relação à dissolução da sociedade e reconhecendo ainda como um efeito constante do termo de arbitragem a própria apuração de haveres, deixando a forma de liquidação, né, que já havia sido
objeto de instrução a cargo do árbitro também, a execução, né? A execução dessa apuração. Isso para ilustrar como é possível, é muito recorrente da separação, principalmente nas disputas societárias. Perfeito. A doutora Andréa citou as circunstâncias limitadas em que se pode anular a sentença arbitral perante o judiciário. E eu queria perguntar, em relação à lei de arbitragem, que afirma que a sentença arbitral será nula se for nula a convenção de arbitragem em si. Se o árbitro ou o tribunal arbitral, no decorrer do procedimento, decide pela validade da convenção de arbitragem, pode e deve o Poder Judiciário discordar desse entendimento numa ação anulatória futura? E, se a resposta for afirmativa, qual é o peso que o entendimento do tribunal carrega numa ação anulatória? Olha, o deve não, pode, porque a parte pode tentar rediscutir a questão da existência mesmo dessa convenção, ou se a decisão, como eu disse, foi fora dos limites da convenção, da validade dessa convenção, né? Obviamente, o árbitro tem competência para analisar a validade, né, até a legitimidade da sua atuação, ou mesmo a validade da cláusula, mas nada impede que isso seja levado à jurisdição estatal para uma análise formal. Então, a análise, novamente, vai ser do ponto de vista legal e formal. Pode ser ou não. O grande fundamento, a grande importância de ter o cuidado na escolha da lei da arbitragem, a lex arbitri, é que você vai se relacionar com o ordenamento nacional, com a Corte Nacional do local onde foi escolhido a lei da arbitragem. No caso brasileiro, nós fazemos uma análise formal da validade dessa convenção. Isso gera um impacto muito importante, Fernanda, você que está aí lidando com a arbitragem internacional, porque uma vez que está em discussão a própria validade da convenção, esse reconhecimento de uma sentença arbitral estrangeira, utilizando fora do país, ou mesmo a sua execução fora do país, de acordo com a New York Convention, pode ser barrado. Salvo engano, eu até deixei, eu sabia que você ia fazer essa questão, então eu deixei meio que preparadinho aqui o artigo 5º, a letra A, e também o número 2, né, que fala que é possível, né, não vai ser, pode não ser reconhecido, pode não ser executado a sentença estrangeira se houver discussão com relação primeiro, a capacidade das partes, a validade do agreement. Você conhece, está aí estudando, sabe a importância da discussão dessas questões de validade, a capacidade, a competência do árbitro, né, para efeito de execução no exterior. Então, essa questão pode ser rediscutida, pode ser reavaliada pela Justiça Estatal de acordo com a nossa lei brasileira, uma vez tratando-se de arbitragem doméstica, ou, se for arbitragem internacional, escolhido o país como sede da arbitragem, escolhida a lei brasileira como a lei da arbitragem, pode ser levado, sim, porque, vamos dizer, pode ser que o árbitro tenha uma apreciação talvez equivocada da questão da validade. E o juiz reavaliar. Esse é um caso clássico que toca aí a competência dos dois mundos para análise. Mas, de novo,
A nossa análise é sempre excepcional e limitada à real existência de uma ilegalidade flagrante. Tivemos um caso também, torna nesses casos de locação online, que se discutia, não estava lá a existência da convenção de arbitragem, e isso foi levantado do próprio procedimento arbitral, o árbitro indeferiu e a parte entrou com anulatória, pedindo em tutela de urgência a suspensão dos efeitos. E, realmente, como eu disse, foi reconhecido. São casos raros, mas existem e é possível. E o efeito prático para fins internacionais, já que você está em Nova York, eu estou fazendo esse cuidado de fazer um juízo comparativo, né, dessa situação da arbitragem internacional, é justamente porque se você tentar executar, anular, você só pode anular na sede da lei onde foi proferida essa sentença. Só pode, em tese, por exemplo, anular no Brasil. Mas você pode tentar executar essa sentença em Nova York. Você pode tentar executar ela na Ásia. Mas aí, se levantado isso, olha, peraí, tem uma discussão de validade dessa convenção. Está sendo discutida a validade da ação no juízo competente, no juízo da sentença. Pode não ser, não seguir esse reconhecimento, e pode não ser reconhecido nem executada essa sentença lá fora por conta dessa relação que nós temos, essa integração que a New York Convention tem com os países subscritores dela, e o Brasil é um dos subscritores. Então é muito interessante o efeito extraterritorial que essas decisões têm, né? E as nossas também. Por isso o cuidado da escolha e qual lei de arbitragem, qual vai ser a lex arbitri, qual vai ser vamos dizer, a sede local da arbitragem, não digo a sede física da instrução, mas o local onde você vai escolher para ser prolatada a sentença, tem um impacto imenso nesses efeitos para reconhecimento, para execução, mesmo para anulação. Essa é a minha conclusão. O que você acha, Carlos? Aqui também vou declarar voto convergente, né? Só se me permitem, né? Até pode o judiciário, né, desdizer, né? Ou seja, decidir em sentido contrário do que os árbitros eventualmente decidiram sobre a nulidade da convenção, né? Ao meu ver, aquela história, só para deixar claro, ao meu ver, sim, a resposta é positiva, mas não de ofício, né? E isso é coisa de processualista, quer dizer, não é que eu entro lá com uma anulatória de sentença arbitral, né, e o juiz passando os olhos lá, ele fala, olha, além do pedido que você fez, que você está pedindo aqui, por exemplo, para invalidar por causa de uma violação de princípio, mas eu estou vendo também que a convenção arbitral é nula, então eu vou acolher por esse fundamento, não por aquele. Ao meu ver, isso não é possível, né? Porque aí é aquela só, o juiz está vinculado ao pedido, até dentro da lógica de toda a arbitragem, justamente isso que a doutora André está falando, ao meu ver, absolutamente corretamente, de uma forma muito clara, muito didática e absolutamente de acordo. Quer dizer, a atividade judicante, né, no caso da arbitragem, a revisão, né, o controle jurisdicional da arbitragem, ela é apequenada, né? Ela nunca é de mérito, ela é formal, e aí todos os cuidados são poucos, né, para essa, digamos, detectação de ofício. Fosse uma outra atividade, uma sentença judicial, aí o tribunal, em grau de recurso, dentro do judiciário, detecta de ofício lá um vício, declara, é outra história. Então, ao meu ver, isso tem que pedir, né, e nos limites do pedido poderem. E aí, aquela só, no fundo, o árbitro não tem a última palavra sobre algumas questões, são justamente as questões que, de acordo com o artigo 32, 21, cabe a ação anulatória no Brasil, né, de acordo com a lei brasileira. No fundo é isso, o árbitro ele tem até a última palavra sobre o mérito, né, sobre a controvérsia, quem paga, quem não paga, quem entrega, quem deixa de entregar, mas não sobre certas questões que, enfim, em termos de Convenção de Nova York, Brasil, são passíveis de revisão
no judiciário. O que eu trago só apenas também a título de contribuição e que pode gerar depois algum debate é a questão, eu já vi isso muitas vezes, até mesmo na prática, e mais timidamente na durma, a questão da boa-fé objetiva, né? Que hoje está até no Código de Processo, no artigo 5º e tal, mas é aquela história. E é uma pergunta muito bacana, assim, quer dizer, você, no meio da arbitragem, ninguém alegou nada com relação à nulidade da convenção arbitral, nada. Aí o que acontece é o que acontece. Na arbitragem tem gente que perde, tem gente que ganha. Né? E às vezes a gente tem muita arbitragem com a devida vênia salomônica, os dois perdem, né? Essa é a grande verdade. Né? Pega lá, não, um paga 60, 40, né? Aí desagrada os dois ao mesmo tempo. E aí a pergunta que se põe, para eu entrar no judiciário, eu precisava ter sido coerente, quer dizer, eu desde algum momento eu precisava ter alegado esse defeito lá ou não, né? Então essa é uma questão bastante interessante, ao meu ver, não há esse problema, né? Porque às vezes, por qualquer razão, aparece uma prova nova, uma alegação nova, mas, né, é algo, ao meu ver, que tem que ser levado em conta e, com certeza, isso impressiona muito o juiz estatal. Mas ficou quietinho, né? Quer dizer, aquela nulidade de algibeira, né? Ficou só esperando o resultado, se ganhasse estava tudo bem, mas como não ganhou, agora pronto, descarrega todos os problemas que, quiçá, né, você deveria ter arguído desde lá atrás, inclusive, evidentemente, né, a primeira grande questão da arbitragem é saber por que estamos aqui na arbitragem, o que pressupõe, né, a validade, a eficácia da própria convenção. Eu acho que é por aí. Tivemos uma pergunta de um participante, que é o seguinte: cabe ação anulatória também contra a decisão do árbitro que nega a sua própria jurisdição para decidir uma disputa, ou cabe apenas contra a decisão arbitral confirmatória da sua própria jurisdição, de acordo com a cláusula arbitral? Seria uma pergunta para forçar a arbitragem, é isso? Isso, exatamente. Se o árbitro decidir que não tem jurisdição de acordo com a cláusula arbitral, cabe uma anulatória em relação a essa decisão? Eu entendo que não, se ele está reconhecendo que ele não tem a competência, acho muito difícil a gente dizer assim, olha, não julgue, porque é você que é o árbitro da decisão. Eu não peguei um caso desse, tá? Nunca peguei. Porque nós só interferimos na hipótese contrária, né? Mas nessa, vamos dizer, acho um pouco sui generis. Preciso pensar se isso tecnicamente é possível, mas imagine só, você dizendo, olha, eu não tenho competência para analisar isso. E você entra com uma ação, quer dizer, entra com uma ação para obrigar o árbitro a decidir. Eu nunca vi, nem fora, nem aqui, vamos dizer, no ambiente estatal, essa discussão. Então, fica assim, em aberto para mim essa questão. Porque se o árbitro é competente, né, nós temos o princípio da competência, o árbitro é competente para analisar, se ele é o competente para analisar aquilo, se ele tem jurisdição aquilo. Nós fazemos um juízo subsidiário, né, dessa análise da competência. Né? Você fala só, ele não tem competência, porque essa é uma questão de arbitrabilidade objetiva. Foge, não está previsto. Né? Aliás, a arbitrabilidade objetiva também está previsto na Convenção de Nova York. Né? Se isso for uma das questões levantadas em questão da arbitrabilidade objetiva, também não se executa nem se reconhece, se isso estiver discutindo na corte. Mas, em geral, é a competência originária do árbitro analisar. Se ele fala, olha, eu não sou competente, nós da Justiça Estatal tendemos a validar esse entendimento, né? Em que pede a existência da convenção, lógico, nós vamos analisar com muita cautela a questão da convenção arbitral que foi pactuado na convenção, porque é da convenção que surge a legitimidade do árbitro para decidir, a jurisdição do árbitro, decorre dessa autonomia. Tá? Eu escolho e limito o conteúdo, o escopo da arbitragem. Então, em tese, o árbitro diz, olha, não sou competente para analisar isso.
a tendência é a gente referendar a posição do árbitro, mas nada impede, do ponto de vista processual, que isso seja relevado a nós, né? Pedir, pode-se pedir, tentar levar ao judiciário, nós estamos de portas abertas para analisar, mas se vai ser acolhido, né, é outra coisa. A minha cachorrinha resolveu latir na hora da... Ela quer dar uma participação especial aqui, eu peço desculpa na hora da explicação. Mas, em tese, é isso. Não sei, qual a sua opinião, Cássio? Acho que aí prevalece bem né, o famoso princípio competência, que é o árbitro. Falou que não, é não, né? Acabou. O que eu penso, talvez, em termos muito pragmáticos, se as pessoas querem tanto ir para a arbitragem e encontram lá algum óbice numa específica Câmara, o Tribunal Arbitral, com um específico árbitro, ou quiçá, reconheceram lá, né, os próprios árbitros reconheceram algum vício na convenção, mas se as pessoas querem tanto, celebrem um novo negócio jurídico. Eu acho que é até mais barato, mais eficiente, né, mais racional dentro da lógica. Agora, e pedir para o judiciário, falar, se obriga o cara a fazer uma coisa que eu não preciso da intervenção judicial para ir para a arbitragem. Então, né, talvez até uma falta de interesse processual mesmo. Agora, lógico, cada caso é um caso, é evidente, e sei lá, de repente até pensando, né, um caso concreto que possa aparecer, né, mas aí talvez é aquela história de você ter que obrigar alguém para ir para a arbitragem, mas daí não é que o árbitro não disse, é a outra parte que se recusa, mas daí é o artigo 7º da lei, aí eu não vejo muita dificuldade. O que talvez essa questão que seja, é bem interessante também, porque ela permite isso. Vamos imaginar, né, que fosse possível, que a gente tivesse de acordo, que eu pudesse dedurar isso para o árbitro estatal, e o árbitro estatal não. Você vai mesmo para a arbitragem. Bom, aí se põe um problema interessante, mas esse árbitro que recusou a arbitragem teria imparcialidade para julgar, né? Para ser, ao meu ver, não, né? Ele já disse que não quer. Como é que fica complexo isso, né? É diferente da suspeição, do impedimento do juiz, porque não é pessoalizada a justiça estatal, né? A justiça arbitral ela acaba sendo muito pessoalizada, sim, institucionalizada no primeiro momento, mas depois personificada, né? Assim como a justiça estatal, mas é muito diferente, né? Porque a doutora Andréa não pode participar, mas tem lá um substituto legal, a prioristicamente lá, que pode e vai julgar no lugar dela. Se não puder nem o substituto, tem um terceiro, tem um quarto substituto, não importa quem. Chama o juiz criminal lá, se precisar numa comarca pequena para julgar o cível, e assim funciona, né? Então, acho que também dá esse desdobramento bem interessante, mas em rigor, se o árbitro diz que não, ou as partes se arrumam uma nova convenção, ou se conformam e vão lá ao judiciário, quiçá não se arrependem, porque vai custar menos, com certeza. Opa, doutora, acho que o microfone está desligado. Desculpa. Eu acho que essa questão se resolve muito, que às vezes tem muita falta de clareza nas convenções arbitrais, muitas vezes, né? Então, a convenção arbitral, a cláusula arbitral, quanto mais cheia, definindo o escopo, você está aí em Nova York, você vê que as cláusulas, os americanos têm o hábito de preencher muito as cláusulas arbitrais, inclusive eles têm o hábito de colocar até questões relacionadas, se eventual, qual prova será utilizada, né, em caso de arbitragem, que tipo de arbitragem vai ser, se é fast track, se não é. Então, os americanos enchem bastante o conteúdo, se aquilo vai se versar sobre todo o contrato ou parte do contrato, né? Se vai atingir os contratos acessórios ou não. Então, esse cuidado define a escolha do que tipo de árbitro vai ser, né? Quantos árbitros, qual câmara. Então, o preenchimento, quanto maior o preenchimento e mais claro da cláusula, mais fácil de se definir também o tipo de arbitragem, o tipo de árbitro, né? Então, eu acho que isso é o X da questão, né? O conteúdo e a clareza dessas pactuações, né? E do árbitro que será escolhido.
Perfeito. Acho que a gente ainda tem 10 minutinhos, então eu vou fazer uma última pergunta. A Lei Brasileira de Arbitragem, ela também afirma que a sentença arbitral pode ser anulada quando não forem respeitados os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro, e etc. O Poder Judiciário ele deve resguardar esses princípios com a mesma veemência que ele guarda numa ação ordinária? Por exemplo, a gente deve transplantar as circunstâncias de imparcialidade do CPC para a lei de arbitragem, deve haver uma flexibilização desses princípios na ação anulatória? Fernanda, eu não gosto muito dessa, vamos dizer, de transplantar o CPC para a arbitragem. Eu acho que isso daí tem que ser separado, né? Porque, por exemplo, o estándar da arbitragem em relação especialmente à imparcialidade do árbitro, né, o disclosure, o dever de revelação, é muito maior, porque eu estou, na verdade, o árbitro, a competência do árbitro decorre de uma autonomia de vontade, de uma confiança das partes na escolha daquele árbitro. Então, os estándares são diferentes. Então, eu não diria que a expressão nossa que nós devemos guardar. O nosso olhar é um olhar legal e formal sobre esse aspecto. Se aquilo foi efetivamente, vamos dizer, observado, se foi o contraditório observado, se aquela imparcialidade existe realmente como um terceiro neutro que não tem nenhuma ligação com as partes, né, do ponto de vista de interesse na causa. É óbvio que a gente, como a própria lei de arbitragem faz um raciocínio muito similar dos estándares de imparcialidade, de impedimento judiciais, mas, na minha visão, o artigo 14 também fala na questão do dever de revelação, o estándar ainda é maior, porque na medida em que eu escolho livre, eu preciso ter a minha escolha livre parte dessa, vamos dizer, dessa clareza, dessa revelação por parte do árbitro. Isso agora tem sido também um entendimento do tribunal, a partir de um caso recente que tivemos, de que esse disclosure é um estándar a mais no critério de imparcialidade. Então, essa expressão deve guardar não seria tão adequada. Nós efetivamente analisamos se esse estándar foi observado pelo árbitro, porque na medida em que há liberdade de contratar, né, eu tenho que ter uma liberdade de contratar e também saber se eu quero contratar um árbitro que de repente teve alguma ligação anterior ou se está no mesmo procedimento arbitral, numa parte, em uma situação semelhante, ou com a parte em outro procedimento, né? Então, essa questão é muito importante. Nós, sim, observamos isso. Posso dizer que é raro a gente fazer esse acolhimento, só em casos flagrantes, assim, de violação da imparcialidade, como eu citei aquele caso no contrato de locação, onde onde o contratante também passou a ser o dono da imobiliária, era o próprio árbitro do procedimento arbitral, que tinha ali uma câmara já de arbitragem. Isso daí é evidente, essa é uma análise muito simples de fazer, né? Já a questão do dever, né, de revelação ou de omitir determinadas circunstâncias que possam afetar a imparcialidade, isso também é um critério um pouquinho mais subjetivo, mas que tem que analisar todo o conteúdo do procedimento. Mas nós fazemos, sim, um juízo formal se essa análise, se esse cuidado foi observado pelo árbitro de fazer o disclosure em tempo, na primeira oportunidade que ele teve,
de falar a respeito, olha, eu já atuei nesses tipos de caso, ou recebi uma proposta para atuar nesse tipo de caso, ou outros detalhes relacionados ao dever de revelação. Então, o critério não é só do CPC. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, no Brasil, esses contratos, né, que até tem, às vezes, são contratos, às vezes, até internacionais, mas escolhe, por exemplo, o Brasil como sede, também tem alguns estándares importantes que é muito utilizado na arbitragem, né, que são os estándares do IBA Guidelines, né, que é até muito mais amplo. Então, mas não se aplica só, vamos dizer, o estándar que está ali na lei de arbitragem, né, e o CPC, né? O estándar é muito maior, pode-se fazer um juízo relacionado ao IBA Guidelines, se tiver, foi feita essa escolha, por exemplo, na convenção, que também será aplicada a soft law, ou se mesmo no termo de arbitragem. Então, assim, não faz esse raciocínio acadêmico do CPC colocado dentro do procedimento arbitral. O CPC faz uma menção ao CPC dos casos de impedimento relacionado ao juiz, mas eu penso que o standard é muito mais rigoroso do que o nosso, por conta da autonomia da vontade e da liberdade que as partes têm de contratar, e essa liberdade na contrapartida, né, envolve uma transparência, um dever de transparência, de revelação do apto, de que, olha, eu sou isento disso, mas eu já atuei nisso. Né? Então, o estándar, na meu ver, é muito mais alto. Aqui, no vencedor também, mas, cara só, eu concordo muito com essa observação da doutora Andréa, e como processualista eu fico muito à vontade de falar, né? A gente não pode, não deve levar os cacuetes, as preocupações do processo civil, da dogmática do processo para dentro da arbitragem. Aliás, engana-se, né, quem vai achar que vai encontrar na arbitragem um monte de processualista falando como processualista, se comportando como processualista. Muito pelo contrário, né? Mas, né, olhando assim especificamente o contraditório, o que eu digo aí, até tendo presente enfim, a própria lógica, né, da nossa lei de arbitragem, enfim, a possibilidade de invalidação estatal da sentença arbitral por violação a determinadas questões do contraditório, aí eu diria, aí o contraditório ele é ineliminável, né? Aí é o que eu digo, aí eu não vejo ele nem flexibilizado dentro do processo estatal, nem no processo, permito-me dizer, administrativo, e também não vejo a possibilidade de flexibilizá-lo num processo arbitral, né? E digo, eu sou um daqueles que, inclusive, não é de hoje, vem sustentando, inclusive, que o contraditório é insto até mesmo a atividades privadas, efetivamente privadas, né, onde existe algum tipo de acusação, algum tipo de eliminação, por exemplo, clubes, etc. e tal, né, um direito fundamental mesmo. Então, acho que não dá para transigir. O que acontece é que os bons árbitros, as boas instituições arbitrais são sempre, por definição, muito cautelosas com isso, né? Sempre pergunta, afirma, né? Transcreve em ata, filma, né? Hoje em dia é tudo filmado, gravado, tá? Olha, tem certeza, não quer mesmo ouvir, né? Não, então tá bom, então escreva aí. Ó, você tá abrindo mão, então, é você que tá abrindo mão, né? Então tá bom, justamente para evitar esse tipo de coisa, mas imaginando, né? Só cuidar, né? Uma coisa é flexibilizar, né? Um procedimento, isso é desejável até no ambiente estatal, né? Mas isso é uma coisa, agora descurar do contraditório, aí é outra. Então, em suma, mesmo por mais, digamos, informal que seja a arbitragem, é um informal em termos, né? Um informal diferente, né? Mas é um outro ambiente, né? Mais eficiente, tal. Enfim, a gente vai lá, serve Nespresso, aqui no Brasil, né? Aí em Nova York deve servir donuts, né? Deve servir Starbucks, essas coisas. Na minha sala tem expresso, tá, Cássio? Não okay, vem não. Mas aí então, eu preciso despachar, mas agora o fórum está fechado. Né? Quando abrir, eu vou aí. Vou tomar ali, levo um livro e ainda tomo um expresso com muito prazer. Verdade. Mas brincadeiras à parte, né? É essa história. Não dá para flexibilizar no sentido de usurpar o contraditório. Ao meu ver, isso é inviável e vai gerar, se acontecer, pelo menos uma alegação fidedigna que pode levar a uma invalidação, né, estatal da sentença arbitral. Fica a promessa, reabrindo os fóruns, eu vou aí, hein?
Vou lá no Central. Eu vou complementar e dizer uma coisa que a arbitragem brasileira, pelo menos que eu tenho visto, é muito. Eu acho assim, que na maioria dos casos em que se alega a violência ao contraditório, vamos dizer, a convenção, ao princípio do cerceamento e defesa, isso daí em vamos dizer, mais de 95% dos casos, eu arriscaria 98% dos casos do que eu fiz de um levantamento por amostragem das causas é rechaçado na justiça, né? Quer dizer que a arbitragem brasileira é muito cuidadosa, né? Os árbitros são muito competentes, né? Em sua imensa maioria, tem um cuidado extremo com o contraditório, com a forma que vai ser produzida a prova, né? Inclusive tem um cuidado com essas ordens processuais, até estendem um pouco mais o contraditório, né? Inclusive após as alegações finais, para evitar problema. Eu acho e posso dizer seguramente que é raríssimo um caso de violação, de reconhecimento de violação do contraditório ou do cerceamento de defesa. São muitas, entram com pedido, a roupagem é essa, violou o contraditório, cerceou a defesa, deferiu uma prova e rechaçou outra, não precisa de perícia, eu só deferiu a perícia, não deferiu a prova oral, mas quando se vai analisar o fundamento, todo o procedimento que é remetido para a gente analisar, se verifica que foi fundamentado, devidamente fundamentado, o porquê de rechaçado. Né? E que foi observado contraditório, sim. Então, eu posso dizer que a arbitragem doméstica anda muito bem, nossos árbitros são muito preparados, competentes e com uma expertise altíssima, muito mais que nós, juízes estatais, porque a gente acaba fazendo uma espécie de clínica geral. Mesmo eu estando na especializada, por exemplo, a gente acaba fazendo uma clínica geral dentro da matéria empresarial e recuperacional, que é meu âmbito de competência. Mas o árbitro é extremamente escolhido a dedo para analisar aquela questão, né? E conhece a fundo e profundamente a disputa. E tem esse cuidado de análise do procedimento, o cuidado de condução do procedimento. O próprio termo de arbitragem, de referência, que vocês chamam aí nos Estados Unidos, que para nós é o termo de arbitragem, né? O cuidado com esse termo de arbitragem, dos itens que é colocado, né? E depois abrir novamente assim, uma fase saneadora, né? Para rediscutir ou levantar os pontos controvertidos, é imenso, né? É de uma qualidade que eu só posso dizer ímpar no Brasil. Bom, após as considerações finais, queria agradecer muito aos palestrantes por virem conversar conosco sobre arbitragem. Agradeço também ao professor Cláudio, da Fiesp e à ABARB por organizarem os Arbitalks. E para todos que tiverem interesse, temos uma nova sessão segunda-feira que vem às 19h. E muito obrigada a todos por participarem. Obrigada, prazer conhecer você, viu, Cássio? Obrigada, Cláudio, mais uma vez. Foi muito legal. Chamem sempre, adoro essas discussões acadêmicas informais. Né? Estou esperando o livro e o café quando eu não sei, né, Cássio? Promessa, né? É condição suspensiva. Prazer é todo meu, doutora Andréia, Fernanda, professor Cláudio. Uma honra, estou aqui à disposição.